Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas à segunda temporada do nosso podcast. Estamos aqui na estreia na FNAC da Guia, agora num novo formato presencial, que era algo que eu queria muito trazer, esta possibilidade de estar presencialmente com as minhas convidadas, com quem quiser vir assistir, para fazerem as vossas perguntas, para termos aqui uma comunidade de expansão interior na vida e na maternidade ainda mais próxima e já sabem, quem quiser pode estar aqui presencialmente connosco. Estamos aqui na estreia desta nova temporada do podcast e vamos começar com temas muito importantes que eu estou a viver na minha própria experiência. É sempre os temas que eu trago para aqui, são aqueles que estão mesmo vivos em mim, e isso é que também faz a essência deste podcast, que é a minha jornada como mãe, as mulheres que me acompanham, que passam pelas mesmas questões, e hoje vamos falar de um tema muito importante, que todas as mães passam por isso, que é a definição dos nossos limites pessoais. Eu sinto que a parentalidade é aquela escola que nos faz olhar para dentro, e nesse caso os limites pessoais é uma questão, e aqui associada a uma coisa muito particular, que é a amamentação, não é? As mães que também estão na minha comunidade são mães que realmente se dedicam a este tema, a conhecer mais da amamentação, a valorizar estas jornadas de uma maternidade mais natural, não é? E para isso, hoje tenho comigo Sofie Ribeiro. Muito obrigada, Sofie, por estares aqui nesta estreia, por te aventurares a vir para aqui assim em primeira mão, em primeira fila, não é? É aqui a nossa estreia na FNAC, e vamos falar sobre desmame, porque a Sofie é enfermeira, é mãe, especialista em aleitamento materno, e dedica-se aqui ao seu projeto Mamitas, e eu adoro porque tu tratas-nos mesmo, traz mesmo essa comunidade de mamitas, e hoje estamos aqui também nessa condição de mães que se focam na amamentação, que olham para esse processo, como tu dizes, de uma forma descomplicada, de uma forma harmoniosa, e a amamentação vai desde a gravidez, não é? Prepararmos para a amamentação desde a gravidez até ao desmame. Então hoje eu queria mesmo que nós focássemos aqui no desmame, porque eu sou essa apologista da amamentação, e por selo é que nós temos de incluir o desmame, não é? Porque claro, apoiar a amamentação é também apoiar um processo de desmame. E eu já passei por aos 3 anos e meio da minha filha, sinto que passei um bocadinho os meus limites pessoais, e por isso é que eu sinto que este tema é tão importante, de conjugar aqui limites pessoais e desmame, porque muitas vezes o desmame guiado pela mãe, que é isso que hoje também vamos falar aqui, não é? O desmame gradual e respeitador, não é? Um desmame gentil, não é? Como nós costumamos dizer, um desmame gentil e gradual, que apesar de ser guiado pela mãe, porque há realmente essa redefinição dos nossos limites que a maternidade nos traz, e hoje vamos falar sobre isso. E para as mães que estão nesse caminho, como eu já te ouvi falar também, de que muitas vezes a amamentação leva-nos a estes níveis de exaustão enormes, não é? Então aí é a altura de avaliar como é que estamos a respeitar o nosso próprio corpo, porque nós muitas vezes queremos amamentar para respeitar realmente a biologia, a fisiologia, mas também temos de nos respeitar a nós, e a amamentação é perita nisso. Então vou-te passar a palavra para começarmos aqui nesta conversa de mãe para mãe, com a nossa comunidade de mães, sobre desmame e limites pessoais. O que é que tu sentes que é mais importante quando falamos em desmame, Sofie? Pronto, então introdução, obrigada já agora outra vez pelo convite de estar aqui, é um prazer enorme. Realmente, quando falamos em desmame, estamos a falar aqui numa transição que também faz parte da amamentação, não é? Uma transição na vida do bebê, na vida da mãe, da família, que é um processo.
se nós encararmos o desmame como um processo de desenvolvimento na vida da família, será visto de outra forma que não tão pesada como normalmente a palavra desmame nos traz aquela carga que é o fim, mas não tem que ser um fim, ok? O desmame não é tudo, não tem que ser tudo ou nada. O desmame é aquilo que fizer sentido para a mãe, para a criança, para a família, e vai acontecendo de uma forma muito lenta, muito gradual, preferencialmente que respeite sempre as necessidades fisiológicas do bebê e as da mãe. Aqui, a questão das necessidades, aquilo que eu me deparo na minha experiência é que muitas vezes as mães têm aqui estas expectativas não muito alinhadas com as necessidades fisiológicas dos bebés, e depois nós às vezes queremos experiências com base em comparação com outras experiências, às vezes por desinformação também, e começamos aqui a ter umas expectativas que não vão de encontro às necessidades fisiológicas das nossas crianças. E aquilo que se pretende aqui com o desmame será, então, respeitar isso, preferencialmente numa altura em que a mãe e o bebê também estejam, ou criança mais crescida, estejam mais preparados para fazer essa transição, se possível. Se por acaso não houver essa possibilidade, pois claramente irão passar ali por momentos talvez com maior transtorno, não é? Porque a criança não está ainda preparada para isso, mas também é possível fazer esta transição de forma gentil e respeitosa sempre. E eu sinto realmente, quando nós começamos previamente a falar de desmame, não caímos naquela red line, não é? De ok, já não aguento mais, vou ter de pôr um fim. Sim. E aí perdemos essa oportunidade de um desmame gradual e gentil, não é? Eu estou agora com 1 ano de amamentação da minha segunda filha, não é? E este é sem dúvida um tema que está em cima da mesa. Não é que seja para já, há de ser no próximo ano e meio, o que sentirmos, não é? Mas realmente, quando nós começamos previamente a falar de desmame e a incluí-lo nesta valorização da amamentação, essa separação também é mais harmoniosa, não é? Então, quando é que tu sentes que as mães te vêm falar de desmame? É já nessa red line? Sim, ou já vem nessa... Porque eu sinto que para mim isto é uma aquisição de mãe de segunda viagem, que é, ok, eu não quero para já, mas eu vou já entrar neste tema, porque eu sei que se quer fazê-lo da forma como quero fazer, não é? Eu preciso de tempo e recuar um bocadinho para perceber, ok, se calhar ainda não estou naquela red line, mas vou lá chegar se não começar a fazer este caminho, não é? Pois, aquilo que eu tenho notado é que as mães, quando chegam a esse ponto de exaustão, não é, já temos aqui um percurso grande para trás e que já nos indica que as mães não têm estado a suprir as suas necessidades, não é? Eu acho que é mesmo por aí, principalmente necessidades físicas e emocionais, que leva as mães a este estado de exaustão tão grande e a ansiedade que se gera também quando elas às vezes não conseguem dar resposta a esta demanda tão grande do bebê, não é? Sentem-se um pouco perdidas e frustradas porque não conseguem ter o controle da situação. E noto muito que a exaustão também vem muito por aí. E por essa falta também de apoio, que às vezes pode existir também por parte da rede, que não têm ou que é pouca, pelo companheiro, pelo pai, que às vezes pode não estar tão presente, e às vezes a mãe também se sente sozinha, e pronto, passa aqui por um processo difícil. Mas acima de tudo, eu acho que a mãe, quando está com as suas necessidades supridas, ela mais facilmente também consegue estar disponível para atender as necessidades da criança. Exatamente. E acho que isso faz muita diferença, e é isso que eu tenho notado também. Às vezes não é necessário, ou a mãe opta por não entrar logo num desmame, mas começa aqui a fazer algumas alterações na sua rotina, na sua dinâmica, que lhe permitem descansar um pouco mais, e às vezes é suficiente. Ou às vezes já tem outra informação que lhe permite traçar um caminho diferente e mais leve. Ter esta informação também do lado sobre desmame, não quer dizer que tenha que fazer, mas já sabe como agir e já sabe o que é que vai acontecer e de que forma pode acontecer. Sim, e muitas vezes nós realmente vemos o desmame como esse tudo ou nada, não é? Sim. E aqui não é isso, e aqui entra o tema também dos limites. Para eu me respeitar, para eu respeitar as minhas necessidades, o que é que eu preciso de criar? Se calhar é retirar algumas mamadas, se calhar é estar a ser mais cuidada durante algumas mamadas que exigem mais de mim, ao final do dia ou mesmo à noite, não é? Então, abrir um bocadinho essa panóplia e perceber, então, qual é que é a nossa dinâmica da amamentação, porque às vezes eu sinto que as mães estão tão... E eu falo por mim, não é? Eu associo muito a relação com o bebê à amamentação, não é? Que é a fonte do vínculo mais visceral
que quem amamenta consegue, não é? Através da amamentação. E muitas vezes a amamentação já é uma forma de nós nos relacionarmos, e parece que se tirarmos a amamentação é tirarmos aquela forma de nos relacionarmos. Então como é que eu me vou relacionar agora com o meu bebê, não é? Porque é isso mesmo, a amamentação é a mesma relação, e por isso é que é tão difícil nós estabelecermos esses limites, não é? Porque é muito mais do que leite, é muito mais, é uma das formas de satisfazer as necessidades da criança, do bebê, não é e aquilo que eu também tenho lido e estudado é a questão de que o bebê tem mais fome de colo, de toque, do que de alimento, digamos assim, ok? Aquilo que deve estar mesmo sempre presente é realmente este contacto próximo com a mãe, independentemente de ser com a maminha ou não, não é? Dependendo aqui de cada caso, mas é possível ir de encontro a essas necessidades do bebê sem ser através da maminha. Claro que aqui também vai depender muito de cada caso, da idade do bebê, das suas necessidades, perceber se é um bebê que ainda precisa muito da maminha ou não. E é muito por aí, também deixar aqui esta liberdade de decisão à mãe, porque claro que se uma mãe também não está segura dessa decisão, vai passar essa insegurança para a criança e também vai dificultar aqui muito o processo natural. E dar essa liberdade à mãe de decidir, sem essas pressões, sem culpa, sem a ideia de ela sentir que está a fazer mal ao próprio filho, ou sentir-se egoísta por priorizar-se um pouco em vez de estar ali a sacrificar-se, entre aspas, não é? Que às vezes há mães que me exprimem mesmo isto, que já sentem que se estão a sacrificar. E não chegando a este ponto, pois as mães com essa segurança dessa decisão já conseguem lidar também com a reação do outro lado da criança, não é? De outra forma. Seja um choro, seja uma frustração, é muito mais fácil lidar com isso. Claro que não é fácil para nenhuma mãe ver o bebê a chorar e querendo mamar e nós podermos dar a maminha ali e pronto, resolve-se, mas quando uma mãe tem essa necessidade de estabelecer limites para também ter algum controlo e parar ou reduzir, se ela estiver segura e consciente dessa decisão, não é? Dos benefícios, dos riscos, daquilo que perde, daquilo que ganha, vai ser muito mais fácil para ela também encarar os desafios e lidar com eles. E perceber que há uma transformação na relação, não é? Tu dizias a dificuldade. Qual é que é aqui a dificuldade do desmame? É estarmos a mexer em algo tão profundo da relação com os nossos filhos, não é? E aqui vem muito esse lugar também de aprendermos a dizer não, não é? Isso também vem com a nossa história do feminino, não é? Como é que nós dizemos que não, a nossa capacidade de dizer que não, àquilo que já está a transpor os nossos limites, não é? E aos nossos filhos que tocam num lugar muito sensível, não é? Nisso. Então, sim, eles são a nossa pessoa lá fora, não é? Digamos assim. Exatamente. E sim, essa autoconsciência também da parte das mães também é muito importante. Eu acho que o facto delas compreenderem bem aquilo que as motiva a fazer um desmame, quais são as razões, também avaliando um pouco o ambiente que está à volta, se é de facto uma razão interna, se é uma razão externa, alguma pressão externa. E isso também faz a diferença na forma como a mãe vai encarar esse desmame, porque às vezes as mães racionalmente querem fazer o desmame, mas não estão emocionalmente preparadas, e isso às vezes vai dificultar, vai gerar, quando estão no momento e lidam ali com uma reação efusiva que não estão à espera, após um não é? Um não com significado, como eu costumo dizer, acabam por desistir ou ceder. Não é? E isto gera também muita frustração e muita ansiedade da parte delas. E pronto. E o bebê está ligado à nossa parte emocional, não está ligado à nossa parte racional. Então eu sinto que é esse alinhamento de, o nosso lado racional com o nosso lado emocional que transmite essa segurança ao bebê de a relação está aqui, ainda que hajam esta definição destes limites, estes nãos, quando eu sinto que já está a passar aquilo que é, já me estou a sacrificar, não é? E claro que vai haver sempre momentos em que nos vamos sacrificar, mas quando isso se torna o nosso estilo de vida na maternidade, é que estamos em risco também de burnout parental e depressão pós-parto, não é? Eu sinto que isto indo mais longe pode mesmo levar-nos a esses abismos, não é? Que também cada vez são mais falados, e ainda bem. Eu sinto que quando nós trazemos esta importância da amamentação, também perceber que isso vem com esta responsabilidade de olharmos para os nossos limites, não é? Que às vezes é tão difícil. Então, tu dizias e muito bem, o meu lado emocional, como é que o meu lado emocional está nisto, não é? Eu racionalmente sei que quero definir, e isso já é um passo, não é? Quero
este estilo de maternidade, com a amamentação neste regime que nós escolhemos fazer, não é? Mas emocionalmente como é que eu lido com isso, não é? E depois isso também vem com histórias passadas, não é? Da nossa infância. Eu trago sempre esse tema, não é? De que a maternidade acorda a filha que nós fomos, sim, não é? Então, aí a relação com a mãe, quando já há uma experiência de amamentação também de um primeiro filho, não é? Então também já vemos aqui com uma bagagem que é aquilo que torna esse lado emocional mais carregado de reações, não é? E depois lidar com tudo isso é quase aqui um jogo de cintura e malabarismo, não é? Para lidarmos connosco próprias. E aquilo que eu também sinto é também que há aqui, em algumas experiências de algumas mães, há aqui uma luta contra aquelas que são... o que é natural, não é? O que é biológico. Parece que nós acabamos por ter, isto também depende muito da cultura, do país onde estamos inseridos, da época, não é? Isto, a idade do desmame varia muito, tendo em conta estes fatores todos, e também da vontade de cada um, das circunstâncias, da realidade de cada família e de cada mãe, mas... agora já me perdi. Há diferentes contextos para o desmame, não é? Sim. Em determinadas culturas o desmame é visto de determinadas formas, não é? Sim. E eu também sinto que depois há aqui um nicho, que é o nicho particular da nossa comunidade, que valoriza tanto a amamentação que bora lá 2 anos, 3, 4 e às tantas onde é que está o nosso limite, não é? E eu também sinto que às vezes há este lado de, então, mas eu queria tanto a amamentação e agora estou aqui frustrada com isto, não é? Porque realmente... Sim, também há muito essa ambivalência, quero, não quero, até que ponto? E aquilo, já me lembrei do que é que ia dizer. Sim. Era a questão de estarmos a lutar contra as necessidades dos nossos bebés, porque há muito aquela ideia da autonomia, não é? Agora também tem-se falado muito nisso, que esta exigência, esta vontade que os pais têm de que as crianças sejam autónomas, e mesmo falarem da questão do sono do bebê, o que é um sono normal no bebê, não é? Um sono normal e um sono bom é dormir a noite toda sem despertar, sem querer nada, mas não é realista, não é? Porque os bebés não funcionam assim, os ciclos de sono dos bebés não são assim, e nós às vezes lutamos contra isso e queremos que isso seja de maneira diferente e não vemos isso acontecer. E isso às vezes gera aqui muita controvérsia nos pais quando estão desinformados e quando não têm essa consciência do bebê, digamos assim, porque é preciso também saber um pouco como é que funciona aqui o ciclo de sono do bebê para perceber que é normal ele ter estes despertares noturnos tantas vezes. E ele acorda não para mamar, mas mama para dormir, não é? Ele precisa de se regular, precisa de sentir segurança, porque ele desperta, não consegue adormecer sozinho, não sabe onde é que está, e então, tendo ali a presença da mãe ao pé dele, vai conseguir acalmar-se e regular-se, tanto as funções normais do corpo, como a nível da segurança, do conforto, do colo, a segurança principalmente, que é aquilo que faz com que eles durmam, como nós também, quando não sentimos segurança, também não conseguimos dormir. Exatamente, não é? E isso traz um tema super importante que... Por onde é que vamos começar o desmame, não é? E muitas mães estão exaustas da noite, não é? Eu vou terminar com o desmame, vou acabar com a amamentação para poder dormir, mas talvez começar pela noite não seja o mais gentil ou o mais gradual, porque é quando os bebés realmente estão mais vulneráveis. O que é que tu sentes em relação a isso? Quando acompanhas um processo de desmame, a noite tem ali um peso especial, não é? Sim, é pela questão da privação de sono, não é? E às vezes também noto que os pais culpam muito o facto de o bebê acordar muitas vezes à noite pelo seu cansaço, não é? Mas se calhar temos que ver as coisas de outra maneira, não é? A culpa não é do bebê, nós é que temos aqui que se calhar nos adaptar, porque eles são imaturos, eles têm as necessidades deles. Há realmente outras formas que não a mama de atender a essas necessidades de colo, de contacto, não é? Pode ser por colo, mimo, colo, deitar junto com o bebê, ou com o sleeping, o baby wearing. Há muitas formas de fazer esse contacto que o bebê precisa sem ser através da maminha. E aquilo que me tinhas perguntado em relação a se fazer de dia, fazer de noite, eu acho que não há uma altura certa, porque vai depender muito da tolerância de como está a mãe a sentir a sua amamentação, tanto de dia como de noite. Temos que avaliar tanto numa como noutra para perceber onde é que vamos intervir. Porque há muito bons argumentos para começar pela noite, mas também há muito bons argumentos para começar pelo dia, para a criança ir aprendendo e depois passar para a noite será mais fácil. Mas aqui depende muito da experiência de cada mãe. Da dinâmica que está a e acontecer. Do limite, não é? Que já estamos a passar.
Sim. Sem dúvida. Não há aqui uma fórmula mágica, nem há um momento mais correto do que outro. Vai depender mesmo de cada família e temos que olhar para a família como um todo, para perceber ali o que é que está a causar mais desconforto à mãe e a privá-la mais do seu descanso. E às vezes também respeitar os nossos limites também na amamentação pode ser realmente o quão sozinhas nós nos sentimos a fazer aquilo, e não é terminar com aquilo, mas é ter mais apoio para fazer aquilo, não é? Eu também sinto muito isso na amamentação, às vezes com os despertares noturnos, eu ser a única a despertar, isso é o que me incomoda ali, não é? Então, se eu já tiver o pai acordado e ele a rolar-me a mim e eu a rolar o bebê, isso já me faz sentir mais preenchida naquele atendimento daquela necessidade do bebê, não é? Então, como é que as mães também... às vezes não é tudo sobre aquele ponto, é a envolvência daquilo, não é? E olhar para o desmame e olhar para os nossos limites, é isso. Então há alguma coisa que eu possa fazer para tornar isto mais respeitador daquilo que eu própria quero fazer, não é? Da medida a que eu consigo dar, e por isso também tenho que estar aberta a receber, não é? E aqui vem esse tópico também muito importante de recebermos, não é? Da mãe. Sim, e de pedir ajuda, e não é? de pedir, não é? Porque é muito importante. Já é uma questão, acho eu, cultural, que já vem de muito atrás, este facto de nós termos que fazer tudo sozinhas. Nós conseguimos fazer tudo sozinhas, não precisamos de ajuda de ninguém, e acho que isso ainda está muito presente na cultura da mulher hoje em dia. E a mulher, aquilo que eu noto, por exemplo, as mães que fazem um processo de desmame conseguem melhorar esse aspecto. Parece que aprendem a pedir ajuda, não é? E, de facto, quando elas pensam e pedem ajuda para isso, ou quando elas já estão muito exaustas, sempre a falar desse desconforto que sentem na noite, isto são pedidos de ajuda que nós às vezes não conseguimos perceber muito bem, mas elas pedem ajuda, cada uma à sua maneira, mas pedir ajuda é um passo muito importante para estas mães, porque também temos que perceber que há todo um contexto à volta, não só a questão da maternidade, da amamentação, há também outras prioridades para a mulher, os compromissos familiares, os compromissos profissionais, e ela aqui tem que tentar arranjar aqui um equilíbrio entre estas esferas todas da vida dela para conseguir perceber onde é que está a prioridade, onde é que vai intervir com mais disponibilidade, mais atenção, e se calhar conseguir melhor lidar com tudo o que há à volta, não é? Porque isto também sabemos que a sociedade pressiona muito a mulher em tudo, mas às vezes a mulher também se permite essa pressão, e a mulher também tem que fazer esse trabalho ela própria. E está normalizada, não é? Eu sinto que na maternidade está muito normalizado passarmos os nossos limites, tipo, mas isso é pelo teu filho, é porque és mãe, não é? Está muito normalizado passarmos os nossos limites ou não reconhecermos a nossa fronteira, porque por um filho vale tudo, não é? Mas eu agora estou-me a lembrar de uma frase que eu adoro, que é eu morria pelos meus filhos, e tu vivias pelos teus filhos. Viver pelos teus filhos é isso, é melhorar a tua própria vida para tu viveres com eles, não é? Sim. Então há muito esta expressão de eu dava tudo, pelos meus filhos morria, mas eu gosto também daquela visão. E vivias por eles, melhoravas a tua vida por eles, melhoravas a forma como o teu bem-estar, não é? A tua alimentação, o teu sono, o respeito por ti própria. Eu sinto que isso é muito mais valioso, não é? Vermos desse lado é muito mais proveitoso também para eles terem mães preenchidas, não é? Mães que mais autoconfiantes, mais empoderadas, sim. Exatamente. Sim. E esta experiência de transição também pode trazer esse crescimento às mães, não é? Esta experiência do aprender a comunicar, porque isto será sempre com base na comunicação, não é? Independentemente da idade, comunicar sempre à criança com a verdade, não é? Explicar que a amamentação foi muito boa até aqui, foi maravilhoso, mas vamos continuar a mimar-nos de outras formas. E a mãe aqui vai explorar as outras ferramentas que tem, tanto a mãe como o pai têm imensas ferramentas para conseguirem lidar com estas necessidades da criança e ajudá-los a explorar isso mesmo e a terem consciência de que realmente nós podemos fazer tudo aquilo que o nosso filho precisa. É muito importante e é muito bonito de se ver, e o feedback que as famílias dão nesse sentido é muito bom. E há algo que queiras partilhar mais específico do teu trabalho quando tu acompanhas um processo de desmame para alguém que, abre-se a isso, quero fazer o desmame porque já estou exausta ou porque já tenho consciência que não quero chegar aí e quero-me respeitar. Quando uma mulher te chega e
por onde é que eu começo, não é? Há essa orientação também da tua parte? Sim, nós falamos sempre, normalmente isso é feito numa primeira consulta, onde nós temos uma conversa super aberta e super à vontade, onde a mãe fala mesmo de tudo aquilo que sente, em que momento em que momentos da experiência da amamentação, momentos do dia é que ela sente que há ali alguma coisa que a deixa desconfortável e com vontade de parar ou terminar ou mudar. E vamos muito perceber onde é que se pode intervir para ir ao ponto e até onde ela quer, não é? Começamos muito por aí. E depois começamos a introduzir ali, normalmente vem sempre com a questão do desmame noturno, porque é realmente a questão da noite é que é transversal a quase todas nós, não é? Querermos ter noites com sono mais prolongado, e é muito por aí. Mas depois também acabam por me partilhar que durante o dia também às vezes acabam por dar a maminha para não ter que lidar com alguma frustração, pronto, porque já estão cansadas do trabalho e depois chegam a casa e todo o contexto que está à volta. E às vezes acabam principalmente por começar por aí, porque controlando melhor a amamentação durante o dia, aprender daqui a estabelecer os limites com a comunicação assertiva, a perceber a reação da criança às interdições, não é? Que são sempre feitas ao nível da criança e com base na comunicação. O método que eu uso é a partir dos 16 meses, mas claro que é possível antes, ok? Se uma mãe estiver desesperada e precisar de mudar alguma coisa ou ajuda para fazer o desmame antes, eu também, claro que ajudo, não é? Não vou negar, porque também não faz sentido, não é? Há muitos motivos para se fazer o desmame, são imensos. Aqueles que são mais comuns são realmente a questão da privação de sono, às vezes também pela pressão externa e as mães já não se sentirem à vontade de estar sempre a responder ainda amamento, sim, ainda amamento. É uma coisa que também é muito frequente e que sentem que querem parar por isso mesmo. Sim, eu acho que a mãe tem de ser quase uma ativista quando passa à frente de todas essas questões sociais, torna-se mesmo uma ativista da amamentação, porque não há como não ser esse ato político, esse ato de firmar também a nossa posição como mães, a nossa sexualidade como mulheres, não é? A nossa escolha, mas da mesma forma que tomamos essa posição da nossa escolha para fazer, também agora recuar quando esse fazer já está a exceder o nosso bem-estar, não é? Porque no fundo o bem-estar da relação depende do bem-estar também da mãe e isso dá uma segurança ao bebê, não é? Então, claro que vamos ter aqui em atenção que não se vai fazer isso numa idade precoce e havia uma pergunta até, nós abrimos sempre caixinha no Instagram aqui para perguntas que queiram trazer aqui este episódio ou quem quiser vir assistir em direto e fazer ao vivo e fazer essas perguntas, mas havia uma pergunta que era muito relativa a isso, tenho uma bebé de 6 meses, nós até falámos sobre isso, não é? Que era uma mãe a entrar nessa exaustão aos 6 meses por a bebé querer sempre a mama, não sair do peito, não é? Como ela dizia, e muitas vezes também, como nós achamos isto tão estranho, não é? Mas no fundo um bebé de 6 meses o que ele faz é mamar, mas aqui há muito esta visão externa também de alguma coisa que está errada, e eu senti muito isso na primeira experiência com o sono, tipo, alguma coisa está errada, tipo, como é que é possível? Depois também ouvimos outras situações de outras famílias partilham, eu já dormo a noite inteira, pronto, o que é que nós vamos ouvir? Começa logo a minar aqui a nossa cabeça e começamos logo a pensar, se calhar o meu bebê está com algum problema, ou se calhar sou eu, e a culpada sou eu, não é? E a culpada é a amamentação também, ou é a maminha, e pronto, acho que não é justo estarmos a culpar a maminha e a amamentação, porque se nós sentimos desconforto é a partir de nós que temos que trabalhar esse desconforto, não é? E perceber o que é que podemos mudar para ultrapassar isso. E às vezes bastam pequenos detalhes ou compreender melhor o bebê. Não é? Mas normalmente uma mãe, quando já pensa em fazer o desmame, já passou por todo um processo, já está atenta às necessidades da criança, já consegue idealmente avaliar aquilo que perde e aquilo que ganha, e já tem outra visão e outra segurança em iniciar esse processo. Mas é muito isso que tu estavas a dizer, com 6 meses ou até 1 ano sensivelmente, realmente os bebés ainda precisam muito de mamar, ainda acordam muitas vezes para mamar porque precisam de sentir realmente essa segurança e é a única forma que eles conhecem para se regularem e voltarem a dormir. Claro que se houver aqui uma rede de apoio pode ajudar, não é? Se for hábito a criança às vezes dormir com o pai, pode ajudar, não estar ali tão próxima da fonte, não é? E depois já há esta questão que se pode trabalhar, se houver essa possibilidade, se a mãe tiver essa rede de apoio, amigos, família, profissionais,
tentar ver que estratégias é que podemos adotar para que esta mãe consiga descansar melhor. Abrir aqui um bocadinho as realidades, não é? Sim. Abrir, sim. Sim. E aqui também é muito curioso que também havia perguntas neste sentido de eu ainda não estou a pensar no desmame. Havia duas mães que fizeram logo imediatamente essa pergunta, que é, eu ainda não estou a pensar no desmame, mas uma delas ia de lua de mel, casou-se e ia de lua de mel, outra ia para um compromisso profissional fora, até penso que era 10 dias ou uma coisa assim, 2 semanas, e o medo de que o desmame acontecesse, ou seja, o desmame também é uma coisa assim repentina, ou o desmame tem sempre esta característica gradual, que nós aqui estamos a valorizar, não é? Mas estas mães que, ok, eu vou ter de me retirar porque preciso de um momento de casal, ou preciso de cumprir aqui alguma coisa profissional, o desmame vai acontecer naquele medo que eu ainda quero manter a amamentação, mas será que o desmame acontece assim porque eu vou retirar-me uns dias, umas semanas? Como é que é esse processo? Essa informação já devia ter sido dada na preparação para pós-parto, não é? Que é para as mães não chegarem a esse ponto, mas é um bocado contraditório falar em desmame ainda na gravidez, não é? Exatamente. Mas se calhar seria importante, não é? Para preparar as mães para isto, porque o desmame, de certa forma, naturalmente, começa ali a partir da introdução da diversificação alimentar, a partir dos 6 meses. O bebê começa a ter interesse por outras coisas, começa a ter interesse pela alimentação. E começa naturalmente, se calhar, a reduzir, na maioria dos casos, a reduzir as mamadas, porque está distraído, não é? Mas realmente quando o desmame não acontece assim, de um momento para o outro a mãe não deixa de ter leite de um momento para o outro, é realmente um processo lento e gradual, e aquilo que acontece no desmame gradual e gentil é que respeita essa adaptação da mãe e essa redução da produção de leite até acontecer o desmame. Existem as outras formas também de fazer o desmame mais abrupto, não é? Também existe aquilo que vejo muito é a medicação para secar o leite, colocar uma substância com um sabor desagradável na maminha para a criança começar a recusar a mama. De facto funciona, mas a que custo e qual é a razão de eu querer fazer um desmame assim? Eu preciso mesmo que seja assim tão abrupto? Há muitas razões para fazê-lo, não é? E às vezes pode ser necessário, mas fazendo-o de uma forma gentil e respeitosa, também respeitamos o nosso corpo e a sua adaptação, assim como o bebê. Aprender e fazer essa transição dessa perda, não é? Que foi tão importante para ele durante todos os anos que ele teve a mamar, e ter essa perda que seja algo transitório e que lhe dê algum tempo para ele ir adaptando. Sim. E aqui traz um tema super importante que é o tema da perda, e eu sinto que o desmame é um novo parto, não é? Sim. E no meu livro também falo sobre isso, que eu sinto mesmo que no primeiro parto o bebê sai do corpo da mãe e no segundo parto, que é como eu vejo o desmame, a mãe sai de dentro do bebê, né? Nós tiramos a maminha, saímos de dentro do corpo do bebê, ele primeiro sai de dentro do nosso corpo e depois nós saímos do corpo dele. Então eu vejo sempre eu vejo o parto, isso foi como eu senti o meu desmame, não é? Porque eu dizia, até foi no meu desmame e no desmame da minha sobrinha, a acompanhar também a minha irmã, eu vi mesmo aquilo e ok, isto agora é um novo parto, agora é novamente um corpo que vai sair dentro de outro corpo, e se nós fazemos toda esta preparação para o parto, não é, que o bebê vai sair dentro da mãe, então o desmame também é uma grande preparação para um novo parto, e sabemos todas nós que estamos envolvidas na maternidade que o parto é traz uma sombra, não é? O parto traz essa perda, traz essa morte, traz essa ruptura, traz esse éramos um e agora vamos ser 2. E há aqui uma relação que se vai ter de vincular de outra forma, reparar, não é? Porque há sempre essa ruptura, não é? Então, esse tema da perda que tu trouxeste é super importante, porque realmente há um luto a fazer no desmame, não é? Sim. Às vezes a mãe sente isso, outras vezes a mãe nem sente tanto e o bebê também não é acompanhado nesse luto que ele próprio está a fazer, não é? Então, eu estava a pensar quando tu falavas do desmame mais abrupto, não é? Quando isso tem de acontecer, ou quando isso acontece, e às vezes até é muito essa a realidade que temos, não é? Às vezes até precoce, não é? Eu sinto que na gravidez é muito importante nós prepararmos para evitar o desmame precoce, não é? Mas Sim. depois também olhamos então qual é que é a outra forma de desmame, não é só tipo, evita o desmame precoce, Exato. ok, então há outra coisa, então como é que eu vou conhecer essa outra coisa, não é? E por isso da importância destas conversas, mas como é que tu sentes também esse tema da perda na mãe e no bebê e esse luto, não é? Há um luto que está a ser feito de ambas as partes, como é que nós podemos atender
para nós, como mulheres, não é? E atender o nosso bebê, a nossa criança, nesse processo de luto que está a acontecer. Pois o desmame gradual e gentil permite toda essa despedida da mãe, digamos assim, também da sua experiência da amamentação, do amamentar, não é? E ela própria vai tendo esse tempo de se despedir ao ritmo dela, porque é a mãe que vai guiar e ditar o ritmo do desmame, e permite que ela dê o desfecho que ela quiser, não é? Quando ela quiser. Portanto, ela vai acompanhando a resposta da criança e ela própria vai encontrando aqui o seu caminho e vai fazendo o seu luto, e tem todo o tempo para também, com um ritual de final de amamentação que ela queira fazer. Eu, por acaso, também sugiro alguns rituais de final, algumas recordações que podem ficar dessa altura, e fazê-las também junto com a criança, uma caixinha da amamentação e pôr para lá tudo, e falar com a criança sobre isso, a própria mãe também escrever o que é que ela sentiu durante o processo de desmame, para depois ler mais tarde e perceber o que é que sentiu, como é que foi essa experiência. Há muitos rituais que se podem fazer também para ajudar a mãe a lidar com esse fim, mas é como tu dizes, isto é uma relação que de certa forma chega ao fim e dói sempre acabar qualquer relação, não é? Sim, sim. E para a criança, que é um ser tão imaturo emocionalmente, nós nem imaginamos como é que será na cabecinha deles lidar com isto. Por isso é que tentamos que seja da forma mais respeitosa e acolhedora possível, porque realmente eu acho que não passa tanto por entender o que é que o bebê está a sentir e o que é que ele está a passar, mas acolher o melhor que nós soubermos esta reação do bebê ao desmame. Que for surgindo, não é? E eu tive uma visão muito romântica no desmame da minha primeira filha. Que, como eu disse, eu associo muito o desmame a um parto, não é? Para mim é o segundo parto, não é? Nós trazemos o bebê aqui para o nosso colo, mas depois levamos o bebê para o mundo. O desmame é mesmo aquele bebê está no mundo, não é? Então eu também tinha muito essa visão romântica, e tu falavas de rituais. Nós costumamos no parto guardar o cordão umbilical, e às vezes guardamos o cordão umbilical com a molinha e vemos o cordão a secar, não é? E eu trouxe muito essa visão para a amamentação também, não é? Eu sentia muito que este secar do leite era tornar o processo de desmame eterno, não é? Que é como o cordão umbilical. O cordão umbilical, quando seca, ele torna-se eterno, não é? Então, essas recordações que nós fazemos do parto, guardar a molinha do cordão, não é? É essa visão de eternizar aquele processo que secou, e isso também me traz de volta àquele tema que eu também falo muito no livro, que é essa imortalidade da vida. Quando nós começamos a ritualizar e a consagrar esses processos de vida, isso torna-se eterno, não é? Como o parto e como o desmame, e acho muito bonito trazermos esse lado sensível, que eu nem pensei até trazermos para esta conversa, mas que é realmente fundamental trazer esse lado que nos regula, não é? E já que falamos de limites e que falamos de uma experiência emocional do processo, não é? O ritual pode realmente ajudar muito nessa... Porque a mãe fica em paz também com esta mudança, esta transição desta relação que agora foi construída, não é? Na base da comunicação e sempre pelo respeito com a criança. E mesmo a questão das joias de leite, também outra sugestão que também é muito giro. E sim, nota-se que as mães também lidam muito bem, e é como se estivéssemos a dar um final feliz à amamentação, porque estamos a respeitar, e no tempo certo e de forma mais natural vai chegando ao seu fim, e nós temos tempo de nos despedir, não é? Isso é sim, mesmo bonito, é podermos realmente ter essa... E aí eu sinto que realmente termos, eu não gosto muito da palavra controle, mas é termos mão, porque somos as responsáveis da relação, assumirmos essa responsabilidade pelo início, a duração e o desfecho das experiências com os nossos filhos, não é? E como isso fortalece a relação com eles. Então é da nossa responsabilidade realmente manter a amamentação por todas as razões que nós sabemos que deve ser mantida, mas o desfecho... Apesar de não durar sempre muito tempo, é sempre benéfica, todas as gotinhas são importantes e farão a diferença na saúde da criança. Portanto, acabe mais cedo ou acabe mais tarde, é sempre importante. Se houver essa possibilidade das mães amamentarem, ótimo. Se infelizmente não houver, pronto, há outra forma de amar. E também eu gostava de passar a mensagem de que o valor da mãe não se deve medir pela escolha, pela duração, pela forma como amamenta, mas sim pela forma como cuida e se dedica, e o amor que transmite ao seu filho. Eu acho que isso também é importante, deixar esta mensagem às mães, que
a amamentação é muito importante, mas não é tudo. Ok? E é importante também desconstruir aqui este fundamentalismo que às vezes há aqui à volta da amamentação e este romance, porque é realmente perfeita, não é? A amamentação foi feita de forma perfeita, o nosso corpo desenhado de forma perfeita para dar essa resposta, mas também tem um lado que exige muito de nós e que às vezes nos traz também perda. Como também já falámos sobre isso, e também ter essa consciência também é importante. E essa perda até da identidade da mãe, que muitas vezes leva a esse desrespeito pelos nossos limites. Eu sinto que quando nós já não estamos a respeitar os nossos limites é porque também estamos muito enfraquecidas nessa noção de identidade, que é normal acontecer num pós-parto imediato, mas que quando a amamentação se estende por anos, talvez nós precisamos mesmo desse colo para, ok, ainda nesta relação e ainda nesta fusão tão profunda, eu vou reencontrar a minha identidade, e isso vai me permitir ter mais clareza sobre os meus limites. E quando eu digo que o desmame apoia a amamentação, é porque quando nós começamos a falar de desmame e quando começamos a tornar isto mais prazeroso também na nossa vida, ela pode se estender durante mais tempo, não é? Não estamos ali tipo, ok, 6 meses, já pode reduzir acabar. Ou acabar, não é? 1 ano, já pode 2 anos, não é? Então levar isto, quando nós falamos de levar a amamentação como um estilo de vida para o 2º, 3º, 4º, 5º ano do nosso filho, não é? É porque isto realmente vai connosco com prazer, não é? Na nossa relação com o nosso filho. Então isso também vem dessa reestruturação de identidade que nós passamos no pós-parto, não é? E fortalecer esse processo de reestruturação da mulher. Eu sinto que isso é super importante, e todas as perdas que vêm do parto. E aqui, só para terminarmos também, e dá-me o teu parecer sobre isso, como a história de parto influencia a amamentação e como lidar com essa perda no parto, que o parto também é essa morte, não é? Traz também algo para o desmame, não é? Como o parto aconteceu, impacta no início da amamentação, mas também impacta no final. Por acaso nunca tinha pensado nisto assim, mas é muito normal isto, nós associarmos, ok, a seguir ao parto vem a amamentação, o que acontece num influencia como começamos o outro. Sim. Mas também influencia como acaba, porque temos ali já uma memória de uma história de separação, primeiro com a nossa própria mãe, depois com os nossos filhos no nosso parto e no desmame. E isso dá-nos já aqui muito trabalho interior. Temos toda uma experiência que é diferente para todas as mães, não é? Há muitas mães que a questão do parto, por exemplo, a gravidez pode ter sido uma coisa difícil de acontecer. Podem ter sido muitas tentativas e a mãe às vezes agarra-se à amamentação como que uma salvação. E às vezes também não é possível, ela está tão cansada por esse trabalho todo que fez até conseguir engravidar, que depois não está disponível para a amamentação. Também já tive situações assim. E isto varia muito realmente da experiência de mulher para mulher, mas essa história da amamentação desde do parto também vai ditar muito o rumo que a amamentação vai levar e mesmo o tempo que às vezes também dura essa amamentação. Mas varia muito, realmente varia muito. E sem dúvida, quando nós olhamos para nós e para essa identidade, quando nós temos a nossa identidade fortalecida, depois de todos estes processos, não é, que passamos como mães, essa história de separação vai ser mais apaziguada, não é? E muitas vezes nós damos tudo na amamentação porque não tivemos o parto que queríamos. Ok, eu queria um parto natural e acabei numa cesariana, então agora vou dar tudo na amamentação. E o fim aí, não é? Pode ativar também essa história de parto que não consegui como eu queria, e agora, quando chego já a um processo de exaustão ou quando olho para o desmame, também pode acordar-se de novo essa memória de também não consegui outra vez isto como queria, não é? Quando eu quero amamentar logo 2 ou 3 anos e chega aos 7, 8 meses e já estou afinal não a cair para o lado, não é? E isso é válido, e perceber, tirar o peso das experiências de parto e da amamentação como uma forma de nos validarmos porque estamos um caco por dentro, não é? Eu sinto que é isso. Muitos medos, as mães também têm muitos medos. Os medos também de não conseguir, o medo também da desinformação, o medo que o meu filho vá mamar até à universidade. Tenho muitos medos e muitas crenças irrealistas que às vezes precisam de ser desconstruídas, e medo que as crianças fiquem muito dependentes. As crianças são dependentes de facto e é natural.
E a questão também das associações da mama, têm medo que fiquem a associar a mama para tudo, mas é uma associação natural e saudável da criança associar a mama para dormir. Nós também fazemos as nossas associações de sono e de outras coisas, mas realmente há muitos medos que as mães têm e isso às vezes também interfere no rumo que elas dão à amamentação, e depois há outras que não têm experiências de amamentação muito fáceis, mesmo durante muito tempo, e às vezes também estão mais seguras quando chega a hora de decidir parar. Por isso é que cada experiência deve ser valorizada no seu todo e acolhida, não é? E valorizar aquilo que é, não é? Eu sinto que quando nós começamos a fazer este caminho de olhar para nós, colocar e perceber os nossos limites, nós valorizamos a experiência em si, não é? E quando é o processo de fecho, trazemos essa ritualização, trazemos essa beleza também a esse fecho, a esse final, não é? Eu sinto que isso é uma segurança muito grande também no caminho. Quando nós estamos seguras do caminho, nós podemos chegar à meta com aquela sensação de ok, fiz o que tinha a fazer e este foi o meu parto, esta foi em paz, exatamente. Então eu sinto que essa é uma palavra mesmo que tu também levas para o teu trabalho, não é? Quando trabalhas aqui com a amamentação como um processo harmonioso e pacífico, é trazer essa sensação interna à mãe, não é? Aquilo que acontece nos nossos ritos de passagem, de parto, de amamentação, de desmame, é um espelho também das nossas questões internas, não é? Então, para mim é sempre esse moto. Os filhos fazem esse espelho com aquilo que precisa de ser cuidado na relação connosco mesmas, não é? Sim, não temos que estar a sofrer nem em sofrimento em nenhuma parte, em nenhuma etapa da maternidade e da amamentação. E é importante, quando isso acontece, tentar explorar o que é que está a provocar isso, pedir ajuda e tentar ultrapassar isso, porque o bem-estar é muito importante e reflete-se tanto na mãe para o bebê como do bebê para a mãe, portanto é... E a saúde mental, não é? Exatamente. Cada vez mais é importante trazer aqui como a saúde mental é a base de uma criação consciente, não é? Não existe parentalidade consciente quando a saúde mental já foi logo ali num pós-parto imediato. Assim como a saúde física, não existe uma sem a outra, tem que se responder a estas necessidades em simultâneo, e quando a mãe consegue ter essa capacidade de acolher e ser responsiva e querer mesmo que não seja com a maminha, querer atender a essas necessidades da criança, vai-se refletir no bem-estar, no desenvolvimento cerebral, físico e emocional da criança a curto, médio e longo prazo, não é? Porque nós sabemos que quanto mais contacto, mais proximidade, mais apego, mais vinculação houver entre a mãe e a criança, mais autónomos eles vão ser no futuro. Portanto, não tem que haver este medo de dar mama, de dar colo, de dar todo o contacto possível, porque isto também são tão poucos anos desta dependência tão grande que depois olhamos para trás e já nem nos lembramos. Sim. E eu sinto muito que é quando falta neste início que depois vamos transformar a dependência que não podemos desfrutar dela em vícios, não é? Então agora é mesmo o tempo de desfrutar da dependência para depois desfrutar a independência, não é? Ou a codependência numa vida adulta, não é? Em que estamos nessa cooperação, mas eu sinto que realmente o vício, uma pessoa que tem vícios, é muito esse reflexo de onde é que a minha dependência original não foi atendida, não é? E isto é a história da nossa infância. Então, sim, a questão da aceitação também é um mundo realmente. É isso. Por explorar. Sim. Então, muito obrigada, Sofia, por ter estado aqui. Não sei se queres deixar assim uma palavra final para as nossas mães, se quem está aqui também quiser pôr alguma pergunta. E sem dúvida que estes processos de desmame são histórias de vida, não é? O processo de desmame é uma história da relação com a mãe e dar a importância que ele tem, não é? Para mim, eu levo daqui como última palavra essa paz, não é? Que nós queremos nestes processos de fecho e de fim. Sim, e a mensagem que eu se calhar posso transmitir será essa questão da paz também se consegue quando nós procuramos informação, quando procuramos ajuda, porque querer saber sobre desmame não tem que vir com uma garantia de que o vamos fazer. Vamos receber a informação, aquela que nos faz sentido, de acordo também com o nosso modelo de parentalidade, vamos perceber o que é que nos faz sentido para, se chegar à altura de eu ter que fazer alguma coisa, já sei como é que vou fazer e não tenho que estar à mercê de recomendações que se calhar não estão alinhadas comigo, ou que não respeitam o meu bebê nem me respeitam a mim e o meu corpo.
perceber que há esta opção de fazer este desmame gradual e gentil. Idealmente uma criança que esteja preparada, mas mesmo que não seja o caso, há outras maneiras de tentarmos ajudar estas famílias. E tu estás aqui para isso, Sim. não é? Esse apoio à amamentação desde a gravidez ao desmame, por isso sintam-se completamente apoiadas, porque realmente estamos aqui, não é? E tu estás aqui para fazer esse trabalho a fundo, e eu sinto que vou recorrer a ti também em breve, porque quero mesmo fazer este meu segundo desmame. O primeiro foi, lá está, trazido muito por este fator externo de uma gravidez, não é? E eu quis pôr fim com a gravidez, mas quando não temos esse empurrão externo, tem de vir dentro, não é? E eu espero que não seja agora outra gravidez, por isso. Mas é isso, é pedir ajuda, e mesmo que não seja, lá está, como eu estava a dizer, que não seja para avançar, que seja para nós percebermos o que é que realmente precisamos, se é isto que quer, se é isto que não quer, mandem mensagem, falamos sobre isso, se é a altura, se não é a altura, é uma questão também que me colocam muito. Algum momento vai chegar, algum momento vai ser, portanto a nossa preparação para isso vai ser sempre... E as mães sentem, eu acredito que sim. Que lindo, sim, também ligar-nos aqui às nossas emoções e à nossa intuição. Sim, isso é muito importante. É isso, então olha, Sofia, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada, vemo-nos no próximo episódio e até breve.